Eu não ia gravar vídeo hoje, porque eu tô mega atarefado, mas aconteceu uma parada nas redes sociais que eu achei que valia a pena me pronunciar. E aí pessoal, beleza? Eu tava passando pelo Twitter e aí eu vi o tweet de um perfil chamado Não Me Calo, e Kahlo é escrito como o nome da pintora lá, Frida Kahlo. É um perfil ativista social, que posta as críticas, posta problematizações sobre cultura popular, sobre sociopolítica, essas coisas. E eu quero deixar logo claro que eu não quero ver ninguém aí encher o saco dos caras, xingar os caras, ou esculachar os caras, nem coisa do tipo, porque isso não é o tipo de coisa que eu faço. Existem outros youtubers que fazem esse tipo de coisa, eu quero que a galera aqui que assiste meu canal seja diferenciada nesse aspecto. Eu não quero ver ninguém indo lá e esculachar a pessoa não, beleza? Então, nesse tweet que tá aqui, a pessoa por trás desse perfil escreve: se homens fossem tratados pela publicidade como mulheres são tratadas, veríamos um monte de propagandas assim. Eu minimizei ali na tela porque é a foto de um homem nu, sentado numa cadeira, né? E obviamente é curioso porque esse argumento que ela faz pode ser desconstruído em níveis diferentes, porque um dos motivos pelo qual eu não tô mostrando essa imagem aumentada é porque o corpo nu de um homem é muito mais ofensivo do que o corpo nu de uma mulher. Então, enquanto eu posso colocar imagens de mulheres seminuas no YouTube e tal, uma foto como essa, o meu vídeo tomaria um flag, seria levado um strike, porque a imagem eroticizada de um cara como ela que ela postou é muito mal visto, é muito mais mal visto pela sociedade do que o corpo de uma mulher. Então, e eu nem vou entrar nesse argumento, mas é interessante como isso é um inverso do que ela parece defender e apoiar. Então, a primeira coisa que eu senti quando eu vi essa imagem, eu falei, cara, eu não sei em que mundo essa mulher vive, porque existem inúmeras propagandas que erotizam o corpo do homem. Se você colocar men's ads ou qualquer variação disso no Google Imagens, você vê imagens como essa, um monte de homem forte, musculoso, sem camisa, fazendo pose com aquela... Existe uma clara erotização naquilo. Então, eu não sei exatamente... E não é nem só, porque o que acontece? Quando você mostra esses exemplos, você... mano, bota men's health no Google Imagens e só o que aparece é capa de homem sarado, alto, forte, musculoso, e você não vê homem chilicando por causa disso. Tipo, eu sou baixinho, gordinho, uso óculos, dente torto, cearense, sou nordestino. Eu não sou representado pela figura de beleza padrão do homem tradicional, mas eu cago pra isso porque eu tenho aqui, ó, tenho conta aqui pra pagar, eu tenho prestação do cartão de crédito, eu tenho seguro do carro, eu tenho, mensalidade de... Cara, mano, é tanta coisa pra fazer na minha vida que eu não consigo nem... Eu não consigo extrair de mim mesmo a energia pra se sentir ofendido ou incomodado de alguma forma, porque a capa da Men's Health é o Ryan Reynolds e não o Danny DeVito, que é um cara que se parece muito mais comigo do que um modelo. Enfim, meu ponto em primeiro lugar é isso. Eu acho que essa pessoa não esteve prestando atenção porque existem várias propagandas que erotizam, que... Eu vou colocar aqui o link, eu não quero botar aqui no vídeo porque aí eu tomo um strike de copyright, mas checa a descrição desse vídeo, eu vou colocar vários exemplos de comerciais que erotizam. Tem um comercial, acho que da Diet Coke, antiga, lá no final, no começo dos anos 2000, creio eu, em que várias professoras estão na escola, elas estão falando, opa, vou tirar um break aqui, fazer a minha folga, tá na hora do intervalo aqui, e elas vão e ficam vendo os caras, o pessoal que trabalha na construção, que tá trabalhando lá, sem camisa e tal, fazendo aquela pose, ou seja, novamente, objetificando, erotizando o corpo masculino de uma forma que elas... falam que não existe. Tem um outro comercial também no link, repare os links aí na fonte da descrição. Tem um comercial de um cara, a propaganda é de molho, e ele tá fazendo novamente a pose, aí ele tá colocando molho na panela, aí a parada faz uma labareda de fogo, aí queima a camiseta dele, aí ele tá lá todo fortão, musculoso e tal. E que é exatamente o que elas pregam, que elas dizem, elas têm um discurso de que isso não existe. Existe só a erotização, a objetificação. Depois eu falo sobre essa questão de objetificação. Só existe esse foco no uso do corpo feminino pra vender coisas, não no do masculino. Tem o de desodorante que usa lá o corpo do Terry Crews e de outros... Cara, tem um comercial antigo que tinha um outro cara que fazia, eu acho, comercial antes do Terry Crews, em que o comercial, o cara tá lá sem camisa, todo no banheiro com a toalha na cintura, e ele literalmente fala, olhe pro seu marido, olhe pro seu namorado e olhe pra mim. Olhe pro seu marido, olhe pra mim. Ele não é como eu. Ou seja, tá esfregando na cara de quem consome a parada que ele não é bom o suficiente como o cara que tá na propaganda. E a gente não liga.
liga. Sabe por que a gente não liga? Eu não entendo, porque não existe um movimento que vitimiza a gente dessa forma, que doutrina a gente a ficar pensando, nossa, olha como eles estão te ofendendo, olha como eles estão te oprimindo, olha como está te faltando oportunidades, olha como... Por não existir esse movimento... na verdade até existe, tem um movimento chamado Men's Rights Activists, são homens... eu tô cagando pra isso, mano, tô cagando pra isso. Então, tem esse fato de que essa pessoa que propaga esse tipo de discurso, ela parece estar ou ignorante, ou não está intencionalmente ignorando o fato de que isso, esse mundo hipotético que ela tá falando, isso existe. O corpo o masculino também é usado pra vender produtos. Nessa hora eles fazem, mas não é usado na mesma proporção. Mas é porque aí o produto justifica porque isso... Quando elas percebem que aquele argumento talvez não é exatamente factual, aí começam, na retórica chamam isso de moving goalposts, ou então mover as traves. Basicamente, você chutou pro gol, o cara vai lá e muda a trave, muda o objetivo, muda a regra da discussão, e aí você perde, não porque você chutou errado, mas porque de repente os critérios e as circunstâncias do argumento foram arbitrariamente movidos para outra direção. Além disso, o problema também fundamental que eu tenho, e isso vai muito paralelo a eu sinto que esse movimento de SJW, Social Justice Warriors, ativistas de internet, feministas, como você queira categorizar essa galera que geralmente tem esses vertentes ideológicas, é que eu percebo, assim, crescentemente, uma vertente que muito me lembra do mundo evangélico em que eu vivi quando eu era moleque. Esse mesmo enfoque. Cara, a minha mãe... Cara, amo minha mãe, eu espero que a minha mãe não leve isso pro lado negativo, não tô criticando a minha mãe por causa disso, mas minha mãe estava inserida nesse contexto, digamos, sociocultural do mundo evangélico dessa época, que você pegava a capa de um jogo, aí você vê que no fundo tem um negocinho, tem uma imagem, tem um símbolo, tem um personagem lá que é satânico! É satânico, tira isso daqui de casa, o diabo... Existe os evangélicos chamam isso de legalismo, essa crença que no mundo espiritual existem esses contratos. Você pegou esse jogo, você pegou esse filme, você consome um certo conteúdo e aquilo é pecaminoso, é satânico, tem mensagens subliminares, é da nova era. A nova era era um medo muito frequente do público cristão nessa época. Então, de alguma forma, se você consumir aquilo, hoje eles chamam isso de problemático, tem algo problemático naquilo, você não deve consumir, você deve criticar, você deve falar contra aquilo. Além disso, tem vários fatores em que esses justiceiros sociais de internet me lembram muito, eu sinto dá um flashback do mundo evangélico em que eu vivi. E uma das coisas é esse puritanismo, que eles têm uma certa aversão ao corpo humano. Por exemplo, quando essa mina, eu imagino que seja uma mina, que postou esse negócio nesse perfil Não Me Calo do cara, a primeira coisa que me veio na cabeça é, qual é o problema? Se tivesse um cara seminu sentado na cadeira pra vender um negócio, qual seria o problema exatamente? Qual é o problema fundamental de que o corpo humano seja mostrado de qualquer forma, pra vender um produto, pra aparecer na propaganda, uma escultura no museu, uma pintura, um filme pornográfico, um filme com uma cena erótica? Qual exatamente, contanto que não seja crianças consumindo isso, é óbvio, qual exatamente é o problema se adultos gostam de consumir esse tipo de material? Qual exatamente é o problema se na capa da minha revistinha tem uma moça usando um traje de super-heroína que parece um maiô? Me explica, quem está sendo lesado exatamente por causa disso? Eu não consigo compreender, parece uma demonização gratuita da forma do físico humano. Eu não consigo, e muito me lembra, talvez seja por isso que eu tenho essa rejeição fundamental a essas ideologias assim. Essa ideia de que se alguém tá posando pra uma foto, ou pra um filme, pra uma propaganda, seja lá o que for, a ideia de que a pessoa fazer isso a reduz a um objeto sexual é um non sequitur que eu não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar como é que você me diz que se uma mulher posar nua pra uma revista ou pra um comercial, pra seja lá o que for, por ela estar fazendo aquilo, a agência, a pessoa e a humanidade dela foi reduzida a um objeto de fantasia sexual. Porque não é assim que as coisas funcionam. Você entende isso? No momento sexual, digamos, uma mulher ou um homem são ali digamos, um objeto sexual, eles estão naquele momento. E aí eles são uma pessoa fora daquilo. Porque a pessoa tá fazendo um certo gesto, ou posando de certa forma, ou tirando uma foto, ou trabalhando nessa questão de marketing, usando o corpo, isso não reduz a pessoa a um objeto. Quem é? Como foi que vocês conseguiram convencer tantas pessoas que isso é o fato? Como é que vocês falam isso pra mim e eu sou machista? Como é que você fala que uma mulher que tá posando na revista, ela ficou sem roupa, na frente de uma câmera,
isso foi impresso numa revista, ela não é uma pessoa. Ela é um objeto sexual. Quem tá falando isso não sou eu, é você, brother. Não me entra na cabeça. Parece 1974, saca? Newspeak, doublethink, duplo pensar, nova língua. Você tá falando que a pessoa, toda a dignidade, a humanidade da pessoa se dilui, se esvai quando ela é fotografada num momento de aparente erotização do corpo dela. Uma imagem, digamos um comercial de refrigerante, cerveja, tinha muito no passado, hoje em dia não tem tanto. Comercial de cerveja com a mulher de biquíni, de sainha e tal, câmera lenta. Você está me dizendo que essa moça, que você não conhece, que eu não conheço, é apenas uma pessoa que está fazendo ali um trabalho, um modelo. Você está me dizendo que por ela estar mostrando o corpo dela, ela é menos humana, ela é menos digna, ela virou... Você está dizendo que isso resume a mulher a um objeto sexual. E eu não consigo entender como é que você argumenta isso, como é que você argumenta isso a sério. Por que uma pessoa filmou um comercial... Ela deixou de ser uma pessoa e ela agora é um objeto sexual. As pessoas que estão assistindo a parada não veem... eu não sei, mano, eu não sei. Eu quero que me expliquem aqui nos comentários, em primeiro lugar, você realmente nega que é feita a mesma coisa com modelo? Cara, a questão é muito simples, são forças de mercado, pessoas bonitas vendem, é isso, é só isso. E se mais mulheres respondessem positivamente a esses comerciais que usam homens, eu te garanto que essa parada ia bombar da mesma forma que comercial com mulher bomba. É isso que é foda, essa ideia de uma conspiração, de uma força amorfa, invisível, que tá sempre lá. Mas é isso, eu quero que me expliquem aqui nos comentários aqui embaixo. Primeiro, você nega que o mesmo é feito com o corpo de homens? Tipo, você pega qualquer blockbuster, qualquer filme de super-herói, sempre tem aquela cena do cara durão com os peitorais e os bíceps e tal. Você abre aí uma revista tipo a Men's Health da vida e é postado. Você vai no site de uma academia, você vai em qualquer lugar em que se usam seres humanos para divulgar um produto, seja o ator que escalaram para fazer um filme, seja o cara que tá na capa da revista, seja lá o que for, mano. Você vai ver que consistentemente as pessoas mais atraentes acabam virando mais frequentemente garota propaganda de uma certa marca. Isso é porque pessoas atraentes, como o nome diz, atraem! Essa ideia de que existe algo inerentemente sujo, ou errado, ou imoral, ou indecente, ou problemático, seja lá qual a palavra que você queira usar, em um ser humano usar aquilo, um atributo dele ou dela, pra se empregar, pra pagar suas contas, não me entra... Velho, eu vendo meu corpo. Todo dia, eu saio aqui de casa, entro no meu carro, vou lá pro trabalho, estaciono, subo lá no prédio e começo a trabalhar usando o meu corpo, usando o que eu tenho a oferecer, o pouco que eu tenho a oferecer. Para algumas pessoas, isso é um trabalho intelectual. A pessoa tá em casa, digamos, um jornalista, um repórter, um cientista, isso é um trabalho intelectual. Para alguém que trabalha mais fazendo coisas num escritório, alguma coisa assim, você tá também vendendo seu corpo, seu tempo, seu intelecto. Essas mulheres, esses homens, estão fazendo basicamente a mesma coisa. Estão vendendo, estão usando atributos que eles têm, sejam por terem trabalhado muito forte para ter aquilo, ou coisas naturais. Tem pessoas que são naturalmente mais atraentes, mais predispostas a ter um certo tipo físico. Como é que você consegue... Eu nunca vou conseguir aceitar você me dizer que essa pessoa não pode usar aquele atributo pra viver, pra pagar suas contas, pra se alimentar, pra pagar a prestação de carro. Você vai me dizer então que modelos, elas simplesmente não devem fazer isso. Quem é que tá tirando a agência? Quem é que tá resumindo alguém a um objeto? Quem é? Sou eu? Porque eu gosto de ver mulher pelada na internet? Ou é você que fala que não, você não pode fazer isso, porque no momento que você tira essa foto, no momento que você tá na capa dessa revista, no momento que você filma essa parada, você agora é um objeto e por algum motivo isso me incomoda? Não faz sentido. Eu tô louco! Caralho, velho.